Olá, igreja, paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está no Salmo 34, versículo 4, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Na versão da Bíblia Viva, diz assim, ó: Busquei ao Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente. Eu sempre tive assim, muito medo de altura, muito mesmo. E teve uma vez que a gente foi ao parque de diversão e minha filha queria muito andar na roda gigante. Vai, mãe, anda comigo. E ela tinha que ser acompanhada por um adulto. Eu falei, de jeito nenhum eu subo nessa roda gigante, né? E eu senti claramente o Espírito Santo falando para mim, pode subir. Eu falei, de jeito nenhum, eu tenho muito medo. E o Espírito Santo falou assim, não, mas pode subir. Vai que eu vou com você. E eu subi, eu segurei naquela barrinha de ferro que segurava ali a cadeirinha e eu falava, meu Deus, eu vou morrer. E eu fechei o olho, eu tremia muito, eu tentava disfarçar para não dar medo na minha filha, mas ali muito tensa, e o Espírito Santo falava assim, não fecha o olho, abre o olho. A primeira volta eu quase morri, eu achei que eu ia ter um ataque, eu estava muito gelada, eu fiquei com muito medo. Já na segunda volta eu já estava mais tranquilo um pouco. Eu estava com medo, mas não tanto. Na terceira volta era como se tudo tivesse mais calmo. E na quarta volta da roda gigante eu já pude apreciar o céu, as estrelas. E eu falava para minha filha, olha tal prédio, olha tal coisa. E quando desci da roda gigante eu falei, meu Deus, né, que incrível essa experiência. Ele falou, tá vendo? Hoje eu te ajudei a superar um medo. E recentemente eu viajei de férias e nós estávamos numa montanha muito bonita e tinha uma tirolesa lá, era uma cadeira, você sentava em duas pessoas e a minha filha, vamos comigo de novo. Eu falei, tá bom, eu vou. Só que agora não era a altura de uma roda gigante, era centenas e centenas de metros do chão e nós estávamos ali naquela cadeira e conforme ela descia assim, eu podia ver a paisagem mais linda da minha vida e eu olhava para baixo e eu via a distância que eu estava do chão, olhava para cima e parecia que eu podia tocar as nuvens e eu falei, Jesus, que cena linda, que bênção e tudo isso. E eu senti a voz dele falando assim, tudo isso porque você me obedeceu e soube superar o seu medo. Outra coisa também que eu tive que superar na minha vida era o medo de falar em público e o medo de falar para câmeras. Esse era pior. O medo de falar em público eu fui rompendo com a célula. Então você vai falando para 5 pessoas, para 10 pessoas, aí aumenta um pouquinho para 20. Quando você pega um público um pouco maior, você já não está mais tão travado, você já consegue. Embora também para mim era muito difícil. Mas falar para as câmeras para mim era paralisante. Quando começou a pandemia, nós tivemos que fazer os cultos de jovem online, através de lives. E isso para mim era terrível, porque era ao vivo, eu não podia errar, eu não podia gaguejar, não podia... Qualquer coisa era online, qualquer pessoa do mundo que pudesse acessar ali teria acesso. Eu falei, gente, se eu errar, e se eu falar alguma coisa errada, e se eu ficar com medo, e se eu travar, e essas coisas iam me paralisando, e durante aquela semana que eu fui fazer a live, eu tive dores de cabeça, eu tive enxaqueca, eu tive diarreia, eu passei muito mal, eu tive crises de náuseas, e no dia então a minha pressão caiu, eu falei, gente, não é possível que eu não vou dar conta. E aí eu fiz o que o versículo falou. Eu busquei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso romper com esse medo, com esse trauma, essa coisa ruim de estar falando diante das câmeras, eu preciso que o Senhor me ajude a superar. Eu fui, fiz a live, quando eu terminei eu falei, não acredito, ficou igual a roda gigante. Eu falei, eu não acredito que eu passei tão mal por uma coisa tão simples, o Senhor me ajudou a superar. Tanto é que eu estou falando para vocês aqui hoje. Foi muito difícil para mim superar aquilo, mas foi possível. Outra coisa também na minha vida que foi paralisante foi quando eu comecei a dirigir carro. Eu sempre dirigi moto. E quando eu comecei a dirigir carro, eu ralei o carro no portão. Fiquei com muito medo, falei, nunca mais vou dirigir. Mas teve uma época em que eu precisava ir à faculdade, estava chovendo, não tinha ninguém para me levar e eu tive que pegar o carro. E eu fui orando, clamando a Deus, Senhor, protege os pedestres, protege cachorro, gato, os carros parados, os carros que estão andando, protege, Senhor, dá um livramento para o meu carro, para mim, prepara uma vaga boa, porque eu não sei fazer baliza, eu não lembro mais, fazia 2 ou 3 anos que eu já não dirigia, e o Senhor me levou e me trouxe, e a partir daquele dia eu passei a dirigir carro. Teve uma vez que eu estava em outra cidade, num aniversário, e um dos convidados não estava se sentindo bem, e a pessoa falou assim, nossa, precisa levar a pessoa embora, mas
Quem pode dirigir o carro? Eu falei, eu levo. Ah, mas o carro é automático. Eu falei, eu sei, não tem problema. E eu dirigi um carro que não era meu, numa cidade que não era minha. Maior prova que Deus tirou completamente o medo de dirigir na minha vida. Né? Essa palavra que eu quero dizer para o Senhor, essa palavra que eu quero dizer para vocês, que vem do Senhor, é: busque o Senhor e seja qual for o seu medo, Ele vai tirar completamente do seu coração. Né? Em 2020, nós vivemos uma nova onda de medos. Né? Os psiquiatras falam que os medos que mais afloraram no coração das pessoas nesse ano foi o medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo de ficar sozinho e o medo de passar necessidade. Sabe, se você está enfrentando qualquer um desses medos, esse versículo é para você. Busque o Senhor e rompa. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Do mesmo jeito que eu enfrentei o meu medo de altura e pude ver a vista mais linda da minha vida, você também vai poder viver o melhor ano da sua vida, que vai ser 2021. Simplesmente entrega os seus medos ao Senhor, confia nele e ele vai tirar todos os medos do seu coração. Ele vai te livrar de todos os seus temores. Amém? Pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero entregar a vida dessa pessoa que está me vendo aí de casa, Pai. Eu não sei qual que é o medo que tem paralisado a vida dela, mas eu profetizo em nome de Jesus que ela será curada se ela te buscar, porque é uma promessa aqui na palavra do Senhor, que se ela te buscar, todos os medos o Senhor vai tirar do coração dela, Pai. E eu creio e eu profetizo que ela será curada, que ela terá um novo ânimo, que ela não terá mais medo, que ela vai vencer em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém.